te importas que pereçamos? Cala-te. Aquieta-te. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Quero que você me acompanhe na leitura bíblica de Marcos 4, 35 a 41, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. E deixando ele a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então ele perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você acabou de assistir de forma ilustrada e resumida exatamente o que aconteceu naquela madrugada no mar da Galileia. Uma tempestade, diga-se de passagem, uma forte tempestade, um pânico generalizado dentro daquele barco, e você poderia se perguntar: o que mais pode ter acontecido naquele barco, naquele momento? Havia uma tempestade, havia pânico. E hoje eu quero avançar um pouco mais com você nessa passagem tão especial dos Evangelhos para falar sobre a calmaria. Talvez seja a melhor e a mais esperada, os que se criou mais expectativa de reações dentro daquele barco, naquele momento. A tempestade era violenta, o pânico havia tomado de conta dos discípulos. Agora Jesus vem e intervém na história da vida daqueles homens, intervém naquele momento no mar da Galileia e faz surgir a calmaria em plena tempestade. Hoje eu quero refletir com você e quero levá-lo a pensar muito sobre calmaria. Hoje eu quero falar com você que está enfrentando grandes tempestades na vida, e eu quero falar para você que está em pânico, tomado por tantas circunstâncias ameaçadoras. Hoje eu quero falar com você que está tomado pelo medo de algo ou de alguém. Quem sabe medo do futuro? Quem sabe medo do presente? Hoje eu quero falar para você que existe sim algo melhor que a tempestade e o pânico pelo qual você está passando. O nome dessa coisa? Calmaria. Eu quero me concentrar com você no versículo de número 39, desse que nós lemos mais uma vez nessa sequência de versículos do Evangelho de Marcos, quando o evangelista diz: Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança.
Algumas informações são importantes para o entendimento dessa calmaria. Hoje eu quero me limitar a falar dela. No meio da tempestade, no meio do caos causado pelo pânico entre aqueles homens dentro daquele barco, Jesus está dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, conforme o que foi informado no versículo 38. Os discípulos correm até ele e fazem uma pergunta da qual nós já dissertamos antes. Mestre, não te importas, não te interessas que morramos? Tu não te preocupas com a ameaça de morte sobre nós? A reação de Jesus, a princípio, não vem em palavras. A calmaria que Jesus traz, a princípio, nesse momento, não veio em palavras, veio em ações. As Escrituras Sagradas dizem que Jesus se levantou. Ele estava deitado na popa com a cabeça sobre um travesseiro. Ele se levantou. É interessante que a palavra mencionada pelo evangelista Marcos é a mesma que é usada no texto em hebraico, quando Deus ordena que Moisés levante as suas mãos sobre o Mar Vermelho, para que a partir daí as águas se dividam, para que o povo de Israel possa passar. É a mesma palavra que foi usada muitos séculos antes, quando Moisés levantou a sua mão sobre o Mar Vermelho para o milagre acontecer. Observe a coincidência, ou melhor, a jesuicidência de tudo isso aí. Deus ordenou Moisés a levantar sua mão sobre as águas do Mar Vermelho. Agora Jesus se levanta diante do mar da Galileia em tormenta. Levantar-se. A ação de Jesus para trazer a calmaria àquele barco passava o erguer-se de Jesus. Ele não cita ainda nenhuma palavra. A sua segunda ação é repreender o vento e falar ao mar. Observe que ele ainda não falou com seus discípulos, observe que ele ainda não os repreendeu, observe que ele ainda não falou com nenhum ser humano. Ele levanta-se, e ao levantar-se ele repreende o vento e fala ao mar dizendo: aquiete-se, acalme-se. Os estudiosos dizem que o aquiete-se foi para o vento, e o acalme-se foi para as águas do mar da Galileia. Jesus agora está em pé, conduzindo a calmaria, trazendo a calmaria àquele lugar, trazendo a calmaria para não somente aquele mar, mas para as vidas que estavam dentro daquele barco. Aquiete-se, acalme-se. Ele falou ao repreender o vento e emitir essas palavras ao mar. A palavra repreender, o verbo repreender que Jesus usa aí, que Marcos menciona que Jesus fez essa ação de repreender o mar, é a mesma aí os ventos, é a mesma usada em todos os evangelhos quando Jesus repreendia com muita veemência, com muita autoridade espiritual os demônios. Você vai ler em várias partes dos evangelhos Jesus repreendendo demônios. É claro que não tem nada a ver com essa passagem, não há nenhuma conexão com a atividade demoníaca, o que aconteceu no Mar da Galileia, absolutamente não há. A tempestade é pedagógica, foi Deus quem enviou a tempestade, lições precisavam ser ensinadas sobre as tempestades da vida, sobre o pânico que os homens vivem, e também lições sobre a calmaria. A calmaria vem como retorno, como resultado da posição de Jesus ao erguer-se, ao levantar-se e repreender o vento e o mar. Jesus repreendia os demônios e eles rapidamente saíam de onde Jesus estava, saíam das pessoas os quais eles as possuíam. Agora Jesus está no Mar da Galileia, e ao estar no Mar da Galileia, vendo a força dos ventos, a inquietação dos homens, a violência do mar, ele repreende todas essas forças contrárias. O resultado, fez-se completa calmaria. A calmaria para mim e para a sua vida, a calmaria que tantos procuram na sua vida, ela passa pelas mãos de Jesus. Ela passa por Jesus estar presente no barco. Ela passa pelas mãos poderosas de Jesus sendo erguidas diante da sua tempestade. E ela passa pela autoridade de Jesus ao repreender todos os males que possam estar contra você. E mais, o Senhor nos concede essa capacidade de clamar a Ele e poder, pelo nome de Jesus, repreender muitas forças contrárias, malignas ou humanas, que possam estar tentando tirar a paz, tentando trazer tempestades, tentando impedir
uma vida sossegada na presença de Deus. Jesus repreende aquele mar, como ele repreendeu muitas vezes a muitos demônios. Eu conversava esses dias e tive uma conversa muito maravilhosa com uma pessoa que me procurou na sala pastoral, e foi uma conversa longa, sobre ministério, sobre demandas, mas falamos também sobre vida, que é o que mais me importa e me interessa. Eu gosto de aprender com as pessoas sobre a vida delas, e eu gosto também de poder ensinar algo através da minha vida a elas. E tem encontros que são sempre magníficos na sala de um pastor, porque são encontros onde há uma troca de conhecimentos, troca de inteligências e troca de experiências de vida. E essa pessoa me falou que recentemente foi atacada por uma doença, e ela parecia que a cada dia, embora os sinais do seu corpo, seus sinais vitais estivessem produzindo uma melhora, um avanço, um diagnóstico melhor da sua saúde, ela parecia que estava definhando por dentro. Ela não se sentia bem, ela estava se enfraquecendo espiritualmente. Mas eu gostei quando ela me disse que, ao perceber essa força contrária, ao perceber essa opressão maligna sobre a sua vida, ela buscou a Deus, e ela me disse: eu repreendi em nome do Senhor Jesus tudo aquilo que estava tentando me derrubar, me jogar, colocar para baixo, me jogar no chão, me enfraquecer espiritualmente, me afastar da presença de Deus. Eu orei ao Senhor, eu pedi forças a Ele e repreendi em nome de Jesus toda aquela opressão. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito tanto na opressão maligna, como acredito na força repreensiva de Jesus sobre as forças do mal, quando nós clamamos a Ele. Então preste atenção: se forças do mal estiverem sendo exercidas sobre a sua vida, qual é a saída? Qual é o escape? Repreenda isso em nome de Jesus. Clame a Deus, se prostre diante de Deus e diga: Senhor, tem forças tempestuosas contra a minha vida, e que parecem ser do inimigo da minha alma. Senhor, eu quero repreendê-las em nome de Jesus. Essas forças serão anuladas pelo poder dEle. Creia nisso, porque tempestades começam a serem anuladas, e a calmaria começa a chegar quando Jesus é chamado, e o seu poder, e a sua palavra de autoridade diz: aquiete-se, acalme-se, ou então, como ele dizia aos demônios: saia, e a calmaria vem, a saúde emocional retorna, a paz interior chega, quando nós clamamos a Jesus, e Ele, com o seu poder, quando Ele ergue as suas mãos na sua vida, e diz para qualquer força tempestuosa: saia, aquiete-se, acalme-se, começa o processo de calmaria na sua vida. Porém, temos outras coisas a ver nessa passagem, em específico no versículo 39. Ele se levantou, ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Eu preciso também levar você a perceber que a calmaria só é possível porque antes dela existiram tempestades. A calmaria que Jesus trouxe ao mar da Galileia e sobre aquele barco, sobre as pessoas que estavam naquele barco, só foi possível porque antes aconteceu uma tempestade. Não haveria calmaria se antes não houvesse tempestade. O que eu quero dizer com isso? Pastor, onde é que o senhor quer chegar com esse raciocínio? É simples. Eu quero dizer para você que a ação de Jesus e as lições que Ele transmitiu para os seus discípulos naquele barco, naquela ocasião, naquela madrugada, só foram possíveis porque antes foi enviada uma tempestade naquele mar, que incidiu diretamente sobre aqueles barcos, em especial sobre aquele barco onde estava Jesus e seus discípulos. Eu preciso mostrar para você que é através da tempestade que Deus traz a calmaria, é através da tempestade que Deus traz ensinamentos, é através da tempestade que Deus traz crescimentos para você. Li certa feita de um projeto chamado Biosfera 2, que aconteceu no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Esse projeto era muito simples.
foram colocadas grandes cápsulas, como é que eu posso dizer? O nome talvez fosse cúpulas de vidro, cada uma media 3 acres. E dentro dessas gigantescas cúpulas de vidros foram plantadas árvores. E a ideia dos cientistas era saber como é que seria o desenvolvimento dessas árvores. Foram colocadas elas lá e perceberam que as folhas caíram. E depois, o que mais aconteceu? Depois de algum tempo, essas árvores começaram a entrar num colapso e elas começaram a cair por causa do seu próprio peso. Elas morreram, elas deixaram de existir. Não houve chuva, não houve vento, mas também não houve crescimento, não houve manutenção da existência daquelas árvores. Observe que para cada tempestade o Senhor tem uma solução, para cada tempestade o Senhor tem uma calmaria, para cada tempestade na sua vida Deus tem um ensinamento que quer te levar a crescer espiritualmente. Você tem crescido através das tempestades da sua vida? Ou você sempre vê-las como circunstâncias impossíveis, ou então muito difíceis, ou então de certa forma você acredita que seja uma punição de Deus e nunca um treinamento, um preparo de Deus para que você cresça? Como você tem lidado com as tempestades da vida? Você preferia viver dentro de uma cápsula protetora de Deus, onde você não teria nenhuma ameaça, mas também não teria nenhum crescimento? Ou você prefere viver nessa vida onde Deus pode fazer de tempestades grandes ensinamentos para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento pessoal e espiritual? Você tem entendido que a calmaria ela só vem como resultado das tempestades? A única pessoa que eu posso dizer para você que viveu uma calmaria antes, durante e depois da tempestade naquele barco, só havia um, foi Jesus Cristo. Existia calmaria antes da tempestade? De certa forma sim, estava tudo bem com os discípulos, um dia intenso de trabalho, muitos ensinamentos. Jesus diz, olha, entrem no barco e vamos para outra margem. Está tudo calmo. Havia calmaria durante a tempestade? Para os discípulos não. Eles ficaram atormentados, o texto bíblico demonstra como eles estavam desesperados, eles acordaram e clamaram, dizendo, Senhor, Mestre, não te importa que morramos, nós vamos morrer, as águas estão tomando de conta de todo o barco, nunca vimos uma tempestade igual como essa. Pânico. Somente uma pessoa desfrutava de calmaria naquele barco, era Jesus. A palavra sagrada diz que ele dormia na polpa do barco sobre um travesseiro. Eu acho tão bela essa passagem. É tão bom ouvir que durante uma tempestade, Jesus está em paz, está tranquilo, nada o atormenta, nada o desequilibra, nada o assusta, nada o apavora. Jesus não entra em pânico. Os céus nunca estarão em pânico, irmãos. Os céus nunca estarão em pânico. Jesus, como representante da comunidade celestial naquele barco, ele nos ensinou que com Deus não há pânico. Era o único que estava vivendo a calmaria em plena tempestade. Mas ao ser acordado pelos discípulos desesperados e com medo da morte, Jesus agora repreende o vento, manda o mar se acalmar e tudo se faz completa calmaria. Observe que a calmaria, e que agora eu vou chamar aqui de paz, naquele dia foi tratada por Jesus em duas vertentes. Entenda bem isso, por favor. Em duas vertentes Jesus trabalhou a calmaria naquele tempo, naquele dia. Primeira delas, Jesus trabalhou a calmaria de forma externa. Ele precisava produzir paz externa. Ondas violentas abatiam o barco dos discípulos. Ventos fortes pareciam que faziam aquele barco virar e ir a pique. Ele estende as suas mãos, ele repreende o vento,
e diz para o mar: acalme-se, e diz para o vento: aquiete-se. A calmaria, a paz externa é instaurada naquele lugar, naquele mar. Paz externa. Mas talvez teve uma calmaria que foi um pouco mais difícil para Jesus produzir naquele dia. E é essa que tem que estar diretamente ligada e eu falando a sua vida. Jesus falou da calmaria, Jesus teve que tratar de uma calmaria interna, que eu vou chamar aqui de paz interna. Observe o texto bíblico, que mesmo após Jesus ter trazido paz sobre o mar, a paz externa, os seus discípulos, conforme o texto narrado pelo evangelista Marcos diz, então seus discípulos perguntaram, então os seus discípulos estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha o termo que o evangelista usou para descrever os discípulos após a calmaria externa, após o mar estar calmo, em paz. Eles estavam apavorados. Jesus teve que trabalhar agora uma outra calmaria, uma outra paz. O mar já estava em paz, os ventos haviam cessado, mas o pânico no coração dos seus discípulos ainda não. E essa foi a calmaria mais difícil de ser tratada naquela madrugada no Mar da Galileia. Foi a paz interior, foi a paz interna no coração dos seus discípulos. E eles continuavam apavorados. Você continua apavorado? Jesus estava no barco com os discípulos, eles continuavam apavorados. Jesus tinha repreendido a tempestade, eles continuavam apavorados. Eu pergunto mais uma vez a você: você está apavorado? Se sim, Jesus precisa trabalhar a sua paz interna. Jesus precisa produzir calmaria no seu coração. Eu quero dizer para você de uma forma muito honesta, que nem sempre as circunstâncias ao seu redor vão mudar. Quando uma pessoa morre, você não vai conseguir mudar essa circunstância. Quando um cônjuge trai um outro e vai embora, muitas vezes isso não pode ser mudado. Quando uma doença sem cura surge para alguém, nem sempre você vai conseguir encontrar uma alternativa. O que tem que fazer? Você vai ter que lidar com isso. As circunstâncias exteriormente não vão mudar, mas pode mudar aqui dentro, e aqui dentro, como você reage a elas. Jesus já havia repreendido a força do vento e dos mares, mas a calmaria mais importante e necessária naquele dia no Mar da Galileia era a paz interna dos seus discípulos. Eles ainda não conheciam exatamente com quem estavam convivendo. Eles não haviam percebido que o Filho de Deus estava entre eles. Não haviam compreendido isso na sua total amplitude. E eles viviam apavorados. Eles viviam com medo. Eles viviam sempre preocupados com o que haveriam de comer. Eles estavam sempre preocupados com as distâncias. Eles estavam sempre falando sobre questões religiosas. Eles eram apavorados, estressados, agoniados, em todos os aspectos. Tem pessoas que dizem conhecer Jesus, tem pessoas que já entregaram as suas vidas a Jesus, mas ainda não usufruem da paz de Jesus em suas vidas. No menor sinal de uma circunstância difícil, elas se desesperam, elas se entregam, elas se rendem aos problemas. Mestre, parece que tu não te importa que nós vamos morrer. De certa forma, muitos agem da mesma maneira que os discípulos naquele barco, que dizem que têm fé em Deus, que confiam em Jesus, que entregaram as suas vidas a Ele, mas na hora das tempestades da vida, eles não têm paz interior para lidar.
Jesus tem poder para repreender a tempestade externa, mas o mais interessante de tudo é o poder de Jesus para lhe dar, repreender e lhe dar a paz interna. A paz externa nem sempre pode ser mudada, nem sempre pode ser obtida, mas a paz interior é aquela que Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele disse: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Preste bem atenção, Jesus estava dizendo o seguinte para você: preste atenção, você que está enfrentando uma tempestade, e que parece que a calmaria não é possível. A calmaria é possível sim. Onde ela está, pastor? Ela está na paz que alguém um dia disse: a minha paz eu te dou. Receba a paz de Jesus no seu coração nesse momento. Pode ser que a tempestade continue lá fora, mas o Senhor quer repreender o pânico e a tempestade que há aí dentro do seu coração. É bem possível que a tempestade no seu interior é maior do que a tempestade fora. É bem possível que as suas reações aos problemas sejam bem piores e maiores que os próprios problemas que você tem. Jesus está dizendo: eu deixo a minha paz para você. A minha paz eu te entrego. A tempestade mais difícil de ser controlada naquele dia não foi a do mar da Galileia. Foi a tempestade no coração daqueles homens. Eles precisavam aprender a ter paz em Jesus. O que leva um homem, diante de uma tempestade, a dormir na popa de um barco? Vou perguntar a você de novo. O que leva uma pessoa a, durante uma tempestade, dormir na popa de um barco? Uma resposta, uma palavra: paz. A paz daquele que enviou a tempestade, a paz daquele que controla a tempestade, a paz daquele que não deixaria nenhum daqueles seus discípulos perecerem, porque o plano dele era levá-los para o outro lado da margem. Paz. Paz. Respire fundo agora e diga comigo: paz. Nesse mundo agitado em que nós vivemos, diga agora: paz. Na vida de home office que você vive, diga paz. No medo, com medo de ser alcançado por esse vírus, diga paz. Diante do luto que você está sofrendo, por causa de uma pessoa querida que partiu, diga nesse momento: paz. Eu preciso parar por alguns momentos na sequência dessa mensagem, para lembrar você que a calmaria existe. E por mais que a tempestade aqui fora continue, o Senhor nesse momento quer levar paz ao teu coração. Essa é a calmaria do Mestre. Receba a paz de Jesus neste momento no seu coração. Paz. Paz de Jesus. Por fim, eu aprendo nesses versículos finais dessa passagem, e de uma forma específica, o versículo de número 40, que mesmo após a completa bonança, a calmaria presente naquele barco, Jesus se volta agora para os seus discípulos, e lembre-se bem, às vezes nas tempestades da sua vida você quer ouvir algo de Deus, na realidade você precisa receber algo de Deus. Jesus não havia falado nada aos seus discípulos, ele se levanta e repreende o vento e o mar. Agora sim, depois de completa bonança,
Depois de anulado a força da tempestade, ele se volta para os seus discípulos. E o versículo 40 diz: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Há uma tradução que diz, da palavra do original: por que vocês estão tão medrosos? E sabe por que essa pergunta de Jesus? Porque não há espaço suficiente no coração de alguém para... preste atenção, não há espaço no coração seu para habitar a fé e o medo ao mesmo tempo. É por isso que a próxima pergunta de Jesus é: ainda não tem fé? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com medo? Porque o medo e fé não cabem no mesmo coração. Ou você vive com medo, ou você vive com fé. Ou você vive com medo, ou você tem fé em Jesus. Por que vocês estão com medo? Vocês deveriam estar com fé. Você está com medo? O que amedronta a sua vida? Jesus está dizendo para você hoje: lance fora todo esse medo, arranque esse medo do seu coração e encha o seu coração, a sua vida de fé em Deus. Observe, eles andavam com Jesus, eles conviviam com Jesus, e somente naquele dia eles receberam inúmeros ensinamentos de Jesus. Eles tinham razão suficiente para ter bastante fé. Olha a sequência que nós encontramos aqui. Eles perceberam por que não havia fé, se eles já tinham muitos motivos para ter fé. Olha só, eles tinham acabado de ver Jesus fazendo milagres significativos naquele dia, mostrando o seu grande poder, mostrando a sua grande autoridade. Eles tinham razão para ter fé. Eles tinham visto o exemplo de grande fé de um centurião que confiou em Jesus, que depositou a sua fé em Jesus, a tal ponto de Jesus dizer: pode ir para a sua casa que teu servo já está curado. Você lembra dessa história? Os discípulos estavam com Jesus. Jesus disse: eu vou curar teu servo. Não, ele está morrendo, eu vou curá-lo. E aquele centurião diz: Senhor, basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua, Senhor, que eu creio que só em tu falares, só em tu repreenderes essa enfermidade, o meu servo será curado. Jesus falou: essa fé é o suficiente, pode ir lá, ele não vai morrer, ele já está curado. Eles tinham visto um exemplo de fé, eles tinham visto ações de fé milagrosas de Jesus, que era para ter alimentado mais e mais a fé deles. Eles estavam com Jesus no barco, eles tinham então argumentos suficientes para estarem em paz naquela madrugada. Eles viram Jesus dormindo no barco no meio daquela tempestade, e eles podiam ter dito: se Jesus, com todo o seu poder e autoridade, está em paz, está tranquilo, está dormindo, então nada vai nos acontecer, nada vai nos acontecer. Você consegue compreender? E Jesus usou aquela calmaria para levar os discípulos a avaliarem a sua fé. O que eu quero dizer para você? A calmaria existe, ela está em Jesus. Talvez falte fé a você para viver essa calmaria. Vou repetir: a calmaria existe, ela está em Jesus. O problema é que talvez falte fé para você viver essa calmaria. Vocês ainda não têm fé? É a pergunta de Jesus. Me parece, irmãos e amigos, que a tempestade não perturbou Jesus, ele continuou dormindo. Mas o que acordou e perturbou Jesus foi a descrença dos seus discípulos. Nada nesse mundo vai incomodar o nosso mestre, mas talvez o que esteja incomodando o coração dele é não ver a fé necessária naqueles que dizem ser seus discípulos. Eu tenho lido um livro chamado Liderança Espiritual, de Oswald Chambers. Eu gosto muito desse autor, o cara é magnífico. E uma das frases desse livro, Liderança Espiritual, ele diz o seguinte:
Cuidado ao adorar Jesus como Filho de Deus e professar sua fé nele como Salvador do mundo, enquanto blasfema dele com a evidência completa em sua vida diária, de que ele é impotente para fazer qualquer coisa em você e através de você. Cuidado em dizer para o mundo afora que você confia em Deus, que a sua fé está em Jesus, mas blasfemá-lo quando surgem as tempestades na sua vida, os problemas batem à porta do seu viver, e você começa a acreditar que Jesus não tem o poder para resolver essas situações. Isso é blasfêmia. Cuidado. É por isso que Jesus alerta seus discípulos: vocês ainda não têm fé? Já era para vocês terem fé suficiente. Você consegue imaginar o quanto Deus já fez na sua vida? Cadê a sua fé? Você está em prantos? Se volte em fé para Jesus e peça para Ele enxugar suas lágrimas. Você está passando por enfermidades? Erga um clamor a Deus e peça para Ele trazer calmaria, quer seja através da cura ou quer seja através da sua paz interior. Está passando por problemas difíceis? Mostre agora a sua fé em Deus. Está passando por escassez? Diga ao Senhor que você deposita a sua fé. Diga a Ele que Ele é o Jeová Jirê da sua vida, o Deus que tudo provê. Não faça parte desse questionamento de Jesus. Ainda não tem fé? Eu já fiz tanto por vocês, já demonstrei tanto o meu poder e a minha autoridade por vocês. Vocês ainda não têm fé? Tem um livro que ficou muito conhecido no passado, Esconderijo Secreto, que narra a história da família Ten Boom. E um dos membros dessa família ficou muito conhecida, Corrie Ten Boom. Em 1976, ela escreveu um livro que depois virou um filme. O nome do livro, Hiding Place, que é o Esconderijo Secreto. Depois se tornaria um filme que rodou por todo o mundo, de uma família holandesa que usava a sua casa para abrigar judeus que estavam sendo perseguidos pelos nazistas, que invadiram a Holanda em 1942 durante a Segunda Guerra Mundial. Durante 2 anos, a família Ten Boom escondeu, alimentou e protegeu vários judeus. Começou com uma pessoa, depois eram vários escondidos na sua casa. Mas em 1944, a Gestapo soube, através da delação de uma pessoa, de um traidor, que indicou a casa da família Ten Boom como sendo a casa onde abrigava judeus. A Gestapo pegou todos os judeus que estavam lá, os aprisionou e levou para campos de concentração toda a família Ten Boom. O patriarca morreu, a irmã também, uma das filhas morreram, e só sobreviveu uma pessoa dessa família, Corrie Ten Boom, que escreveu o livro Esconderijo Secreto, uma autobiografia, que depois se transformou em um filme. Mas ela conta uma parte do livro que, ali no campo de concentração, todos sabendo do que eles haviam feito e por que estavam ali, porque tinham protegido os judeus e tudo mais, ela fala que muitos olhavam para Corrie Ten Boom, depois que foi notificada que seu pai havia morrido, que a sua irmã também havia morrido. Primeiro tinham ido para um campo de concentração na Holanda e depois foram terminar na Alemanha. Ela soube dos seus familiares que haviam morrido por causa do regime nazista. E mesmo assim ela continuava a ajudar, a proteger e a confiar e dizer para as pessoas a confiarem que Deus interviria e de alguma forma mudaria aquela situação. E ela dizia no seu livro que as pessoas olhavam para ela e diziam: Corrie, que coisa, que grande fé você tem. E ela respondia sorrindo para essas pessoas: não é a minha grande fé, mas é o grande Deus que eu tenho, e eu confio nele. É o grande Deus que eu tenho, e confio nele.
Sabe o que é isso? Calmaria, mesmo durante a tempestade. Paz interior. A paz que Jesus ofereceu e que Corrie ten Boom aceitou em seu coração. Campo de concentração. Morte do seu pai e da sua irmã. Mas ela dizia: Deus vai intervir. Deus vai mudar essa história. Deus vai nos abençoar de alguma maneira. Deus vai dar um basta nisso tudo. 2 anos depois, Corrie ten Boom, por um erro burocrático da Gestapo, é colocada em liberdade. Logo em seguida acaba a guerra e ela pôde espalhar para o mundo inteiro o que ela, a sua família e o que Deus fez através deles. Ela dizia: eu tenho um Deus grande e eu confio nele. Isso é calmaria no meio das tempestades. Isso não é se desesperar diante dos problemas. Isso não é jogar a toalha, não é desistir diante dos momentos tão complexos que você está passando. Eu quero olhar diretamente para você e dizer: não desista. Porque Deus vai trazer a calmaria para você. Somente tenha fé em Deus. Somente creia em Deus. Ele vai trazer a calmaria para o seu viver. Eu quero concluir minhas palavras dizendo que dessa trilogia de mensagens, eu dizia para minha esposa essa semana, para mim essa foi a mais difícil das 3. Porque eu tenho acompanhado o sofrimento de pessoas enlutadas, de pessoas enfermas, até dentro da minha própria família. Eu tenho visto o choro de pessoas enlutadas. Eu tenho visto a necessidade de pessoas que perderam seus empregos e que têm famílias, filhos e precisam ser alimentados. E eu dizia para a minha esposa, essa foi das 3 mensagens dessa trilogia a mais difícil de todas. Porque como é humanamente difícil falar de calmaria em tempos de tempestades. Mas eu aprendi tanto com Jesus esta semana. Ele me mostrou que a paz dele está disponível para aqueles que querem usá-la. E eu aprendi a sossegar em Deus. Eu aprendi a depositar a minha paz em Jesus. E sabe de uma coisa? Quando eu preparava essa mensagem, eu encontrei uma história interessante de um pintor famoso do passado que viveu no século XV. Século XVII, melhor dizendo, Rembrandt, o nome dele. Rembrandt fez uma pintura chamada Tempestade no Mar da Galileia. Eu creio que vai ser apresentada para você nesse momento essa pintura. É interessante que Rembrandt nunca desenhou e pintou imagens ilustrativas, sempre eram de paisagens, de pessoas, de lugares. Essa foi a única exceção em toda a sua carreira. Ele pintou um quadro chamado Tempestade no Mar da Galileia. Só que tem algo interessante nessa pintura, que você pode estar vendo agora. Essa pintura, em tese, diria que no barco onde Jesus estava, ele estava acompanhado pelos seus 12 discípulos. Só que se você observar bem essa pintura e depois pesquisá-la aí nos buscadores, você vai ver que na pintura feita por Rembrandt, não aparecia 12 discípulos mais Jesus, mas sim 13 pessoas mais Jesus. Essa pintura foi roubada, Rembrandt morreu, e até hoje essa pintura não foi encontrada o original. Existe até hoje uma recompensa oferecida pelo FBI de $5 milhões para quem encontrar essa pintura de Rembrandt, com o tema Tempestade no Mar da Galileia.
Mas interessante notar é que o tempo passou e começaram os estudiosos, com a réplica e com a pintura de Rembrandt, a perguntar por que, se em tese estavam os 12 discípulos, mas Jesus deveriam ser 13 pessoas, por que aparece 14 pessoas naquele barco, na pintura de Rembrandt? E a conclusão que muitos chegaram era que Rembrandt desenhou a si mesmo naquele barco, como se fosse um grito de socorro a Jesus, dizendo: Senhor, estou numa tempestade, mas eu estou no mesmo barco que tu estás, e eu te peço que tu tragas a calmaria. É possível que eu esteja falando com o 13º discípula ou discípula de Jesus naquele barco. É com você mesmo. Eu estou falando para você que está passando por grandes tempestades, que está em pânico, mas que hoje Jesus vem te oferecer a paz. Você se vê dentro desse barco hoje. Eu sei que você está se vendo reagindo da mesma forma que os discípulos, mas hoje eu te convido a fazer diferente. Eu te convido a fazer como Jesus fez. E sabe o que ele fez? Naquele barco que enfrentaria uma grande tempestade, Jesus, me dá isso aqui, por favor. Obrigado. Naquela tempestade que Jesus enfrentou no mar da Galileia, em que seus 12 discípulos e mais você entrou em pânico, ele fez isso. Ele se deitou. Ele sabia que havia um Pai no céu que cuidava dele. E ele pôde descansar. A tempestade era violenta. Você consegue sentir a força dos ventos? As águas do mar batiam com ímpeto naquela embarcação. Você sabe muito bem o que é isso. 12 homens gritando, desesperados, em pânico. Jesus me ensina nessa noite a descansar nele, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, encontrará descanso. Hoje eu quero convidar você a receber a paz de Jesus em meio às tempestades da sua vida. Hoje eu quero dizer para você receber a calmaria que somente em Jesus você vai encontrar. Receba a paz de Jesus. Receba a bonança completa. Receba, quer seja a paz exterior ou quem sabe a paz interior. Mas essa paz está em Jesus. Ele nesse momento quer repreender os ventos e os mares que estão com ímpeto contra a sua vida, para que você descanse em paz nele. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. E ao encerrar essa mensagem e este culto, eu quero fazer desse momento um momento espiritualmente gigantesco. Se você está passando por uma grande tempestade, se você foi tomado pelo pânico, se você assistiu essa mensagem sem saber que alternativa tomar na sua vida, se você está prestes a desistir de algo, se você está prestes a abandonar, se você está prestes a desesperar-se, eu quero convidar você aí onde você está, a se ajoelhar na presença de Deus.
e dizer: Senhor, repreende isso tudo e me dá a paz e a calmaria que somente em Ti eu posso encontrar. Faça uma declaração de fé para o Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, minha fé foi reprovável nessa tempestade, mas agora eu me ajoelho diante do Deus Todo-Poderoso, para que Ele me traga a calmaria e repreenda essa tempestade.